E aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje nós selecionamos aí alguns personagens bíblicos que, se vivessem na nossa época, eles bem que seriam chamados de nerds também. Bem, e o nosso nerd aí número um, né, da nossa lista aqui é Esdras, né? Então, quem me conhece, quem anda comigo já sabe que ele é um dos meus personagens bíblicos favoritos. Ele que viveu ali numa época pós-destruição ali do templo, né? E ele, quando ele estava ali na época do cativeiro, ele se colocou à disposição para buscar a lei do Senhor, né? Ele estudou, ele era escriba, inclusive, e ele se tornou aí versado na lei de Moisés, né? Digamos aí que ele alcançou o doutorado na lei de Moisés, né? Doutorado em teologia, se fosse nos dias de hoje, né? Então, isso já faz dele um super nerd, né? E aí, o momento mais nerd da vida de Esdras, assim, na minha opinião, é o momento em que ele foi enviado, né, para Jerusalém. Então, ele estava ali se eu não me engano, na Babilônia. E ali ele reuniu uma galera, reuniu todos os judeus que queriam voltar para Jerusalém, né, junto com ele. E aí ele pensou assim em pedir uma escolta, né? Porque hoje tem policial, hoje tem estradas seguras, mas na época não era bem assim, não. Era um caminho difícil, né? E aí ele ficou com vergonha lá de pedir a escolta, né? E é muito interessante isso, porque assim, se tem uma coisa que os nerds fazem é ter vergonha de fazer certas coisas, né? Eu lembro que quando eu era pequena, eu morria de vergonha de ir nas festas, e quando eu ia, ficava lá no cantinho, tipo, não queria que ninguém nem falasse comigo, eu queria passar assim, desapercebido, assim, né? Não queria que ninguém nem visse que eu tava lá. E aí eu morria de vergonha de pegar comida, mano. Eu na festa morria de fome, ficar de vergonha, né? Mas a minha vergonha, essa vergonha, não tem nem comparação com a vergonha de Esdras, né? Porque ele ficou com vergonha porque ele pensou assim, caramba, eu sirvo a Deus, né? E eu preciso dar um bom testemunho aqui, né? Para o rei da Pérsia, né? Como que eu vou? Eu tô falando que eu sirvo um Deus todo-poderoso e eu tô pedindo escolta para ele, né? Então, se tem a vergonha que ele tinha é da incredulidade dele. Então, se tem uma coisa que a gente tem que ter vergonha é da nossa incredulidade, né? Porque de resto a gente tem que vencer, nerd power, certo? Bem, o nosso segundo nerd aí que eu trouxe aqui para a nossa lista é José, né? José, que era aí um queridinho do papai, né? Filhinho de papai, estudava aí nas melhores escolas, né? O pai dele fazia tudo por ele, mas aí, né? Ele acabou passando por um momento complicado lá da adolescência dele, os irmãos dele ficaram com inveja, né? Venderam ele como escravo. E aí ele teve um começo de vida assim, né? Depois que ele foi vendido como escravo, ele teve uma vida bem difícil. E aí ele acabou conseguindo lá, como você pode ver na Bíblia lá, ser lá um grande governador do Egito, né? Mas o momento mais nerd aí, na minha opinião, da vida de José foi quando ele negou, né, a se deitar lá com a mulher de Potifar, né? Então, assim, trazendo para os dias de hoje. Então, ele meio que trabalhava ali, quando ele foi vendido como um escravo, ele acabou caindo lá na casa de Potifar, digamos que era o governador, né? Um governador. E aí a esposa desse governador se encantou com ele, queria ficar com ele, queria namorar ele. E aí eu acho que ele ficava se escapando, mas chegou uma hora que a mulher chegou junto, e aí o que ele fez? Ele fugiu, ele falou, não, não vou me envolver nisso. E ali ele ganhou e ali ele inaugurou o termo virgão, né? Se tem uma coisa que nerd é chamada é de virgão. Então, se você é nerd e crente e está assistindo esse vídeo, continue virgão, filhão. Porque sexo só depois do casamento. Bem, agora vamos aí para o nosso terceiro nerd, né? Que é Moisés. Nossa, Moisés é o pai dos nerds, né? Então, se Esdras ele era doutorado na lei de Moisés, então Moisés ele é um pai de todos, né? Ele é como se fosse, sei lá, o Einstein da nossa época, sei lá, pensa uma figura nerd aí da sua área, né? De estudo. Então, digamos que esse é o Moisés, né? Se a gente fosse trazer para os dias de hoje. Bem, Moisés, você conhece, deve conhecer bem a vida de Moisés, né? E eu acho que eu selecionei aqui o momento mais nerd da vida de Moisés, na minha opinião, foi quando ele ficou 40 dias para fazer um download, né? Bem, ele foi lá, né, no Monte Sinai e ficou ali 40 dias esperando, né, para que todo aquele PDF da lei de Deus, né,
e ele ficou lá com maior paciência, né? E hoje em dia, quem teria essa paciência, né? Só os nerds mesmo que tá afim de ganhar aquele conteúdo, de conseguir aquele conteúdo para ter paciência que Moisés teve. Bem, agora vamos aí para o nosso quarto nerd da Bíblia, né? Que é Jeremias. Bem, Jeremias, ele viveu numa época bem complicada ali, na época de destruição de Jerusalém, e ele fez uns corre lá para conseguir guardar alguns escritos, né? E como ele era perseguido, ele até tinha um amigo nerd, né? Que era Baruch. Então, às vezes, quando ele não podia ir para algum lugar levar a profecia, ele ditava para Baruch, Baruch escrevia, né? E aí Baruch ia lá e lia a profecia lá pro povo. Então, Jeremias era um super nerd, assim. E por conta dele, inclusive, né, muito provavelmente, muito do que a gente conhece da Bíblia foi porque ele pagou o preço ali para que a palavra, né, fosse preservada. E eu coloquei Jeremias nessa lista porque eu descobri que o livro de Lamentações é um acróstico. Mano, cara, imagina que louco. Então você imagina, assim, acróstico é assim, imagine que se ele tivesse escrito em português, por exemplo, ele teria começado cada verso de acordo com a ordem alfabética. Então ele ia começar com a letra A, tipo, amai ao Senhor, bendizei o seu nome. No C, ele coreia, cada manhã as misericórdias dele se renovam, né? Então seria mais ou menos assim. Cara, é muito nerd, né? Escrever um livro, então o livro de Lamentações praticamente ele é todo em acróstico. Mano, é muita nerdice. Bem, o nosso nerd número 5 é Lucas, né? Lucas aí do Novo Testamento. Ele que foi um parceiraço lá de Paulo, do ministério de Paulo. Ele andava com Paulo, ajudou Paulo em vários momentos, né, da vida dele. E eu coloquei Lucas nessa lista justamente porque ele era médico, né? Então, assim, você imagina, se hoje já é difícil conseguir se formar, né, em medicina, né, tem que se pagar um preço, assim, alto, não estou falando preço financeiro, mas de vida mesmo, de entrega, né? Imagina aquela época, né? Então, Lucas, ele só está nessa lista porque ele tinha o poder da carteirada de colocar o diploma dele de médico na frente de quem quisesse lá na época. Bem, o sexto nerd, assim, que eu trouxe, na minha opinião, ele é o mais nerd de todos, que é Daniel, né? Daniel, esse era nerdão mesmo, né? Nerdão de estudo, nerdão de comportamento, ele era super certinho, ele seguia as regras, ele era fantástico, assim, né? E até nos jejuns que ele fez, né? Ele poderia até ser chamado de vegano, né? Ele era nerd e vegano, né? Quando ele fazia jejum e tudo mais, né? Eu acho que isso é uma brincadeira, né? Mas o momento mais nerd, assim, na minha opinião, da vida de Daniel foi quando ele foi chamado para interpretar a escrita na parede lá. Não sei se você conhece essa passagem, né? Então, Belsazar tava dando mó happy hour lá, tipo, com os amigos lá da firma, lá, aquela festa, usando lá os utensílios do templo, né? Profanando aquilo que era santo. E aí, do nada, aparece uma escrita na parede e ele começa, nossa, ele fica morrendo de medo, porque ele não consegue saber o que estava escrito lá. E aí a mãe dele chega, né, e fala assim para ele: ô filho, fica tranquilo que eu conheço um nerdão, tem um nerdão aqui no reino, né, um nerdão aqui da firma, que ele com certeza vai conseguir interpretar isso aí, né? E aí foi o que aconteceu. Então Daniel, ele veio, interpretou a palavra, entregou a profecia e ganhou ali o título, na minha opinião, de mais nerd da Bíblia, é Daniel. Bem, galera, e essa foi a minha lista dos maiores nerds da Bíblia, né? Espero que você tenha gostado. Na verdade, eu acho que todos nós, né, teríamos que buscar a palavra mesmo, sermos nerds de Bíblia, né? Como aqueles personagens buscavam a palavra de Deus, eles tinham amor, eles eram apegados à palavra de Deus, né? E que nós possamos aprender com eles também. E você tem algum personagem bíblico assim que você se identifica, que você acha que também pode ser, se vivesse nos dias de hoje, também poderia ser considerado nerd, né? Então deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque vem muita coisa bacana por aí, certo? Então um beijo e tchau!